Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mirtes, idade 36 anos, babá. Eu nasci no Ceará com uma família de 19 irmãos. É isso mesmo. E eu posso falar para vocês que não moravam só os 19 na casa, mas sim muitos outros da família que vinham do interior ou de outros lugares. Precisava passar uma noite para ir no médico, para conseguir algum trabalho. Era uma montoeira só em uma casa, aonde o banheiro ficava do lado de fora. E não poderia ser considerado um banheiro, e sim uma vala. Era um triliche do lado do outro, colchão, espuma do sofá, tudo muito misturado e bagunçado. Mas era o único lugar que a gente tinha para viver. Eu morava em comunidade. Não se tinha muito discussão da forma certa de viver. Os meus irmãos homens nasciam sabendo já que tinham que trabalhar. Então, desde pequenos, eles já eram direcionados para esses serviços braçais que os pais faziam para entender como que era, para aprender e viver disso também. E as minhas irmãs e eu já éramos direcionadas para os trabalhos do lar. Isso, gente, eu tô falando assim, com menos de 10 anos, tá? Muitos dizem sobre relacionamentos abusivos pela parte do homem, ainda mais quando a mulher não tem estudo e condição financeira. A minha mãe, ela era analfabeta. E por incrível que pareça, não foi ela que sofreu a violência e a pressão psicológica, e sim o meu pai. A minha mãe tinha transtornos psicológicos, dos quais eu não sou psicóloga para avaliar o que era, mas pelo que eu conheço, poderia se dizer que era bipolaridade, narcisismo. A minha mãe sempre teve grandes brigas com o meu pai e sempre maltratou muito todos os filhos dela. E o meu pai suportou isso no casamento por um grande tempo. Ninguém entendia como que uma mulher tão raivosa, tão perversa, tinha a companhia de um homem bom como o meu pai do lado. O meu pai, para manter tudo isso, trabalhava em mais de 4 empregos. Ele praticamente não dormia. Não tinha como ele ficar de olho no que a minha mãe fazia ou deixava de fazer com a gente. E foi assim que ela quase matou alguns dos meus irmãos. Além de muita turbulência, ela exigia que o meu pai comparecesse ali toda noite. E ela tinha um filho atrás do outro. E mesmo assim, ela não deixava de trabalhar, fazia parte do serviço braçal, né, para os ricos. Então, não se tinha intervalo nem dela conseguir amamentar entre um filho e outro. Amamentar um filho, porque já estava nascendo outro, ou já estava grávida de outro. Nisso, quem ajudava a cuidar dessa sequência de crianças sempre eram as filhas mais velhas. E é aí que entra toda uma construção de eu virar mãe dos meus próprios irmãos desde muito cedo, sem nenhum conhecimento e maturidade para isso, e ainda com uma pressão absurda, porque caso eu errasse alguma coisa que a minha mãe pedisse para eu fazer, ela simplesmente batia na gente ou com cipó ou jogava água quente. Então, lá para os meus 6, 7 anos, eu já tinha que saber trocar fralda. Como ela não conseguia amamentar, tinha que aprender a fazer a mamadeira ou mingau, sempre na temperatura certa, para dar para os meus irmãos. Dar banho, fazer todo o processo de cuidar de um recém-nascido até ele crescer, eu tinha que saber e tinha que fazer perfeitamente. Existia toda uma imagem distorcida e humilhante sobre ser mulher para minha mãe, para as irmãs dela
e que ela passou para as minhas irmãs mais velhas e que isso foi passando de geração para geração. Ela falava que quando ela estava grávida de mulher, ela ficava totalmente feia. Só de homem que ela ficava bonita, porque a mulher desde o ventre da mãe, ela já sugava a energia da mãe. Que mulher entre si sempre era para brigar ou para roubar o marido. A mulher ela nasceu para ter o conhecimento para conseguir um marido. Então ela precisa saber limpar, precisa saber cozinhar, mas estudar não é necessário, porque estudar é para quem tem que trabalhar, que no caso ela via que era o homem. Algumas das minhas irmãs, elas começaram a fugir, então fugia para casa da tia, para casa da avó, para casa da amiga, para conseguir estudar, para conseguir sair daquilo ali. E aí as obrigações e toda essa pressão ia ficando mais pesada em cima de quem ficava. No caso, eu. Uma das minhas irmãs, ela conseguiu achar uma vez que tinha fugido, e a primeira coisa que ela fez foi raspar a cabeça da minha irmã, para que todos pudessem ter vergonha do que ela tinha feito e também ela não pudesse assim sair na rua, já que essa minha irmã já estava estudando, queria coisas melhores para a vida e a minha mãe não queria jamais que ela seguisse esse caminho. Algumas irmãs, para fugir, casaram com o primeiro que apareceu, outras engravidaram sem saber porque a gente não tinha entendimento do que se tinha que usar, o que não tinha que usar. Mas os que casaram certinho mesmo, trabalhando, foram os meus irmãos. Mas não deixaram de se conectar com a casa. Eles exigiam que quem tivesse lá lavasse as roupas dele, mesmo eles tendo esposas, porque as esposas não lavavam bem, porque elas colocavam na máquina errada e era mais bonita, ficava mais branco na mão, do jeito que a gente fazia. Eles iam lá para casa para comer, porque a comida era melhor, era fresquinha, era bem feita. Então a parte de esposa funcional dos meus irmãos, quem fazia era eu. Eu tô contando tudo isso para vocês entenderem que mais para frente eu vou cair numa situação que acaba remetendo muito do que eu passei. As exigências da minha mãe foram ficando cada vez maior, então a casa tinha que estar um brinco, a vala tinha que ser limpada todo dia, toda hora. Tudo tinha que ser muito bem lustrado, brilhante. As panelas não podiam ter um risco, uma sujeira, uma gordura. Nessa época, o meu pai, ele ficou acamado. Ele teve uma doença muito séria e ele perdeu praticamente a maioria dos movimentos. Nisso, todo mundo estava com a sua obrigação, seja com filhos, seja trabalhando. Eu não trabalhava, não tinha crescido para nada, porque eu estava ali enfurnada, fazendo as obrigações das vidas dos outros. E nisso, eles simplesmente colocaram a responsabilidade de cuidar do meu pai para cima de mim. Meu pai era um homem muito bom, que sempre me amou muito, e eu jamais negaria de cuidar dele. Mas eu sozinha fez com que eu não tivesse nenhum tempo para respirar, para ter vida social, para procurar um trabalho. Então, abdiquei do pouco que eu consegui estudar escondido, abdiquei de ter a minha vida de adolescente, de tudo. Logo depois, a minha mãe também ficou muito doente. E a minha mãe e o meu pai, eles morreram juntos, assim, num intervalo bem curtinho de tempo. Então, eu caí num luto e numa depressão que ninguém conseguia me tirar. As minhas irmãs ainda me mandavam, né, um dinheirinho para cuidar deles e mandavam presentes para mim. Mas depois que isso aconteceu, houve um grande distanciamento. E depois de um tempo eu comecei a cuidar de crianças da comunidade mesmo, para a mãe trabalhar, porque não tinha espaço na creche, para eu conseguir ganhar um dinheirinho. E cuidando dessas crianças, eu comecei a conversar com vizinhas, tal, comecei a fazer um pouco de amizade, e elas foram tentando, assim, que eu tivesse uma vida social, sabe? Aí, vamos comer um hot dog ali, vamos numa praia. Mas uma dessas companheiras, elas tinham uma amiga que estava se dando muito bem na vida, que pra gente era o quê? Conseguir sair da comunidade. Ela tinha conhecido um gringo
um italiano, que pediu ela em casamento e levou ela para uma vida de princesa, né? Lá na Itália. Quando essa brasileira vinha para o Brasil, ela vinha cheia de sacola de presente. E essa minha companheira disse que levava elas tudo para passear para todos os lugares. Quem bancava era o marido italiano, que ele se sentia muito bem fazendo isso, ajudando as pessoas. Então elas queriam me colocar nesse passeio também para usufruir de tudo sem pagar nada. Ele não deixava ninguém pagar um centavo que fosse. Eu aceitei esse passeio e foi aí que ele trouxe um amigo junto com ele, que se chamava Alessandro, um italiano. Alessandro, idade 40 anos, herdeiro. Foi aquele que olhou para mim e se apaixonou no primeiro oi. Vou contar um pouquinho para vocês da vivência do Alessandro antes dele trocar olhares comigo. O Alessandro, ele tinha dinheiro, mas não era dele. Ele era herdeiro, né? Então a grana era do pai, da família. O pai deles era muito habilidoso com essa coisa de negócios e ele era muito bom em gastar o dinheiro do pai. Então ele viajava o mundo inteiro, não trabalhava, não se profissionalizou em nada. Conversando com ele, ele disse que via essa vida dele como uma fuga. E eu não entendia por quê. Ele me explicou que para os irmãos dele, ele não era irmão. Era como se ele não fizesse parte da família. Tudo isso porque ele tinha uma mãe perversa e carrasca, enquanto o pai era o amor da vida dele. Quando ele falou isso, eu assimilei muito com o que eu vivia na minha família e a partir daí a gente começou a conversar mais. Ele só veio para ficar tipo uns 2, 3 dias a passeio, porque na verdade ele estava mesmo visitando a Bahia e Pernambuco. E a convite desse amigo dele, ele decidiu dar uma voltinha pelo Ceará. Ele começou a me contar então sobre a mãe, que a mãe, ela maltratava, judiava e excluía só ele. Nunca ninguém se entendeu o porquê, desde que ele nasceu. O pai dele tinha muito medo de deixar ele sozinho com a mãe e a mãe fazer alguma coisa ruim mesmo. Então, o que acontece? Ou ele vivia em internato, só saía de fim de semana quando o pai pudesse estar do lado, aí sim ele tinha o contato com a mãe. Enquanto os irmãos viviam uma vida normal de estudar em escola particular e estar com a mãe que sempre idolatrava os outros irmãos. Ali entendia que era um cara que queria se divertir, que queria ter relações, né? Que viajava de um canto para o outro, experimentava a mulher de tudo quanto era jeito. E aí ele falou que queria ficar mais um tempo comigo porque ele estava apaixonado, que ele queria namorar sério. E eu não acreditei. Ele, para trazer uma confiança maior por mim, ficou mais uns dias no Ceará. Ele fez todos os tipos de declarações possíveis. E ele era um homem exagerado. Não comprava um buquê de flores, comprava 10 e colocava em cada canto da casa. Ele não comprava uma roupa para mim, queria que eu pegasse sacolas e sacolas nas lojas. Se eu pedia uma coisa, ele me dava 10 daquela, entendeu? Ele tinha essa coisa de sempre tudo mais e mais. Uma coisa que eu só entendi depois e que é importante explicar aqui, que todo europeu quando chega no Brasil é rico, porque o euro vale, né, 6 vezes mais do que a nossa moeda. Então eles conseguem comprar muitas coisas. O Alessandro se mostrava rico no país dele, mas não era um rico que tinha investimentos para se viver para sempre. Ele tinha essa condição pelo pai trabalhar e trazer esse dinheiro, que se gastado e não trabalhado de novo, não se teria mais. Então, assim, ninguém se preocupava em administrar as coisas do pai para que aquilo permanecesse e se desenvolvesse. A irmã tinha um sonho muito grande de querer engravidar, só que ela não conseguia.
Ela perdia, ela não segurava o neném, ela teve muitos abortos. Então, a grana que ela gastava era fazendo tratamentos para engravidar. Aí apareceu um médico na Alemanha que é super expert, ela ia até ele. E ele tinha um outro irmão que era muito trambiqueiro, mas ele não me falou em que sentido que era o trambique. Eu também não perguntei. Aí ele me explicou que foram assim 10 anos, né, só usufruindo tudo do pai. E nisso o pai perdeu empresas, faliu, mas mesmo assim conseguiu comprar alguns imóveis. Quando o pai dele morreu, depois do choque, o que eu ainda fiquei super assustada, porque os meus pais também tinham morrido, né? Ele e o irmão resolveram cuidar de uma empresa, criar uma empresa. Eles resolveram migrar também para a Suíça, para desenvolver também uma filial, desenvolver o trabalho dessa empresa, que eu não vou explicar para vocês do que era. Então todo mundo, mãe, irmão, foi lá para a Suíça. Ele sempre estava no Brasil, ele amava o Brasil. Então de 3 em 3 meses ele sempre estava em alguma região, até porque ele tinha muitos amigos da elite italianos que tinham montado empresas aqui. Ele foi ficando no Ceará, me contando tudo, e eu não estava entendendo, porque eu era uma mulher totalmente sem atributo nenhum. Eu era esquelética, a minha pele era escura, no tom mais escuro do preto. O meu cabelo eu não conseguia definir, nem alisar, nem enrolar. Era o crespo que eu não sabia cuidar. Eu tinha manchas pelo corpo. Eu não era uma mulher atraente. E ele estava ali insistindo de que ele queria ter alguma coisa séria comigo. De um tempo ele precisava voltar para a Suíça para, né, começar a entender sobre esses negócios, se daria certo lá ou não. Na Suíça também tinha uma comunidade numa região que era mais isolada e também turística. Então tinha uma movimentação ali que poderia trazer grandes lucros para eles. E ele voltou, mas deixou avisado de que voltaria para o Brasil para que firmasse esse namoro. Enquanto isso, ele sabia que eu morava em comunidade, ele me mandava dinheiro para o que eu precisasse, se ofereceu para pagar para eu aprender habilitação, para eu estudar, fui eu que não quis. Ele era muito mão aberta, sabe? Se uma pessoa precisasse, preciso fazer uma festa, não sei o que, eu não tenho, ele dava. Ele se apaixonou pela minha família se apaixonou por ele, porque quando as minhas irmãs, primas, tias viram que eu tava com um italiano, elas se interessaram. Tipo, olha, esse é rico, né? Elas foram genuínas na troca de fazer jantar, almoço, conversar, tomar cervejinha, trazer ele mesmo para nossa família. E aí, ele começou a se emocionar com isso, principalmente com as crianças, priminhas e tal, porque ele falou que ele não tinha essa troca na família dele, que na verdade ele estava construindo uma família aqui no Brasil que nunca existiu na vida dele. E ele gostou do sistema que a comunidade vivia, como que um ajudava o outro, como se tinha empatia, abraço, sinceridade, amor, carinho. Ele falava que tinha ganhado irmão, primo, todo mundo da minha família. E ele começou a vir cada vez mais vezes me visitar. Chegou uma hora que a gente já tava namorando assumido, não tinha como eu falar que esse cara ainda tava querendo só brincar comigo, porque foram mais de 2 anos que ele ficou vindo pro Brasil, a ponto de falar, agora você vai pra Suíça, vou pagar e você vai pra lá. Eu ainda fiquei 1 ano e meio indo visitar ele lá na Suíça, com tudo pago. Nesse tempo eu conheci a irmã, a mãe e todo mundo me tratou muito bem, eu não tive problema nenhum. O primeiro problema veio quando ele me pediu em casamento. Porque a mãe dele surtou. Falou que isso não poderia acontecer, porque assim, ele tinha uma fama de que ele namorava várias e que nunca dava certo com nenhuma. Então, para ela, tudo bem namorar comigo. Agora, casar com uma brasileira pobre, preta, de traços feios, que não se tinha nada para dar para ele e que iria entrar na partilha da herança dos poucos bens que tinha sobrado do marido, ela não queria, até porque a partilha dele era para os irmãos e sobrinhos, dos quais ela idolatrava
e gostava muito, diferente dele. Nessa conversa, me soou até que ela estava esperando que ele morresse para que o resto da família ficasse um pouco melhor financeiramente. Sem nenhuma delonga, ela deixou, tacou bem na minha cara, de que casamento era muito sério e que não iria acontecer. Fora que ela ainda estava preocupada com a criança nascer preta ou com os meus traços. Ela sempre teve uma vida muito extravagante, apesar de perversa, era muito mimada pelo pai do Alessandro. Então ela não queria diminuir todo esse poder. Então ele me prometeu uma vida super confortável, com faxineira, eu não precisaria trabalhar, ele me daria uma mesada, alimentação, ele falou que eu não precisava, ele poderia comprar a comida pronta para dar atenção para ele, para cuidar dele, da família. A gente teve anos, né, de vivências à distância, só pelo celular, e com tudo isso, ele mesmo assim super me apoiava. Pagava colégio de prima minha que precisava, se alguém estava doente, ele mandava dinheiro, me ajudava, então eu tinha essa confiança já nele. E aí ele deu a ideia da gente ficar junto 2 meses lá na Suíça, que eu poderia ficar no máximo 3, para ver como é que seria essa vida de morando junto, para depois casar. Só que o que aconteceu foi que, no fim do 2º mês, eu descobri que eu tava grávida. Eu coloquei a ordem cronológica aqui para vocês de que tudo isso aconteceu, quanto tempo se passou. Então, toda aquela parte de sofrimento de mãe, de pai, aquilo levou... Não foi assim de um ano para o outro não, tá, gente? Levou anos e anos da minha vida. Eu fiquei mais de 10 anos lá, enfurnada, sem vida, até a morte dos meus pais. Outra coisa que ele me prometeu é que sempre eu ia voltar umas 2 vezes no ano pro Brasil para ficar com a minha família. Quando eu engravidei, tudo virou de cabeça para baixo. Primeiro que, ao mesmo tempo, se recebeu a notícia que o irmão dele, os trambiques que o irmão dele fazia era com lavagem de dinheiro e droga. E a Polícia Federal chegou até ele. E ele seria preso. E óbvio que, como ele tinha investido na empresa, a empresa teria que ser fechada em cima de multas e várias coisas e só abriria depois do pagamento de tudo. Não teria como. Só poderia continuar depois de pagar uma quantidade que, assim, mesmo ele vendendo algum imóvel que o pai deixou, não ia ter como, ainda mais agora que eu tava grávida e que muita gente não tava trabalhando e que a empresa iria parar, não teria como. E a mãe dele não tava nem um pouco preocupada com isso. Na verdade, ela tava preocupada do filho dela ir preso. E ela veio pressionar o Alessandro de que ele deveria assumir a lavagem de dinheiro que o irmão tinha feito através de drogas, de traficar, tá, gente? Ela queria que o Alessandro assumisse isso para ir preso no lugar do filho, porque o filho dela não poderia passar por isso, mas o Alessandro sim. E ainda colocou que se ele não fizesse isso, ela pararia de falar com ele. E eu falando que não, ele falando que não, e ela aproveitou para ir para cima de mim para falar que eu tinha que voltar pro Brasil com essa criança suja que eu tava dentro da barriga. Com certeza era golpe. Isso eu ainda tive que escutar a irmã dele, que estava tentando engravidar e tinha acabado de perder e tinha a mesma idade que eu, falar que eu tinha feito isso para atacar na cara dela que eu era fértil, para concorrer com ela. Que ela estava muito magoada de eu ter engravidado dessa forma, porque isso era uma afronta para ela que estava tentando há tanto tempo. E a mãe dele continuou pressionando ele e me maltratando, me xingando, me esculachando, porque eu estava destruindo o sonho e a vida da filha dela, fazendo isso de propósito. Nisso, o irmão do Alessandro chegou e veio pressionar ele também para assumir a parte da lavagem de dinheiro. O Alessandro não aguentou e foi para cima dele na porrada. Nessa loucura toda, eu tive que aguentar a mãe dele falando que eu era uma
que eu tava desfilando, que logo eu ia estar desfilando com a barriga, esfregando a barriga na cara da filha dela, e que isso não iria ficar assim. Nessa loucura toda, não se dava mais para ficar na Suíça, no pensamento do Alessandro, porque ele ia ter que construir alguma coisa ali pequena para dar um pequeno lucro, que na época, vamos dizer que se ele estava ganhando 10 mil, agora ele estava querendo correr atrás para ganhar somente 1.000 euros para tentar se levantar, que isso teria que ser na Itália. Então a gente iria para a Itália, né? Eu ia dar o tempo lá, que só pode ficar 3 meses, depois voltava. Então a gente iria rapidamente para a Itália. Não iria casar, porque ali a gente ia ter que suprir muito do dinheiro. Eles não cuidaram dos negócios do pai, então era mais falência e dívida do que lucro. E eles não tinham uma quantidade grande de dinheiro guardada para viver como milionário. Como eu disse, eles tinham que trabalhar e desse trabalho é que se esbanjava, desse dinheiro do mês é que se esbanjava, né? Então ele falou: olha, se a gente não casar, você ganha um auxílio do governo na Itália para ter esse neném. Então vai ser um dinheiro a mais que a gente vai ter até se reerguer. Então a gente não vai casar. Mas ali eu vi uma satisfação da mãe, e até ela que tinha dado essa ideia, com certeza, porque ela não queria que eu fosse casada no papel. Foram se voltando um a um para a Itália, e quando eu cheguei lá, ela fez questão de me dar a passagem de volta, falando que eu não precisava avisar o Alessandro, que ela cuidava de tudo, mas que eu tinha que sair dali com aquela criança preta e suja que eu tinha na barriga o mais rápido possível, porque se eu não saísse, ela ia dar um jeito de acabar com a vida do meu filho. Contei pro Alessandro, ele chorou muito, ficou desesperado, falou que me amava, que ele tinha feito tudo para ter o amor da vida dele com conforto, que agora ia ser um pouco difícil, mas que ele prometia que a gente ia ter uma vida maravilhosa de conforto do jeito que tava tendo, que não era para eu ir embora, que não era para eu deixar ele ali, porque eu tava vendo como ele era excluído, como a família dele não queria nada com ele, como ele ia ficar sozinho e acabar se matando ou fazendo coisa pior, que eu era o ponto de apoio da vida dele. A gente ia ter um filho, que eu não podia abandonar ele naquele momento, que era o pior momento da vida dele. Eu escutei ele, eu confiei nele e eu fiquei lá. Fiz toda a documentação para que eu conseguisse ter o filho na Itália, porque como eu estava grávida para ter um italiano, então o governo daria apoio de tudo. Só que a mãe dele começou a criar um terror na minha vida. Primeiro, ela deixou bem claro de que qualquer coisa que ela pudesse fazer para que essa gravidez não evoluísse, assim como a da filha dela, que sempre perdia as crianças, ela faria. Porque era o castigo que eu deveria pagar por eu ter esfregado a gravidez na cara da filha dela. Ela tentou, uma vez, me empurrar no meio da rua quando eu podia atravessar. Ela tentou fazer com que eu fosse atropelada. Às vezes, dormindo, quando o Alessandro não estava, ela tentava, por várias vezes, me empurrar para que eu caísse da cama. Eu contei tudo isso para Alessandro. As brigas foram horríveis. Ele fez com que todo mundo se afastasse. Mas depois de um pequeno intervalo de tempo, ela pedia desculpa e elogiava ele. E ele abriu o coração, porque todo esse tempo, mesmo indo contra ela, o que ele sempre quis desde pequeno foi a aprovação da mãe que ele nunca teve. Então era muito fácil dele enfraquecer e perdoar ela, porque ela sempre vinha como se ela fosse validar ele como filho, como homem, como se ela fosse dar aquele elogio, aquele carinho, aquela atenção que ela nunca tinha dado para ele. E ele acreditava e fazia com que, olha, vamos perdoar mais uma vez, agora vai dar certo, nós vamos ter uma família, o nosso filho vai ter uma avó. Só que não era. Era sempre por algum motivo de vingança. E dessa vez, ela disse que para se perdoar, iria fazer um almoço pra gente. Nesse almoço,
Eu lembro como se fosse hoje. Ela fez um suco especial, vitaminado pra mim, pra fortalecer o bebê, pra pedir perdão. E eu lembro como se fosse hoje que na hora que eu fui tomar esse suco, uma outra irmã dele gritou desesperadamente de que precisava falar comigo e não deixou eu tomar o suco. Me levou para um outro canto, disse que eu não poderia falar isso para ninguém de jeito nenhum, mas que ali ela estava salvando a minha vida porque a mãe dele tinha colocado veneno naquele suco para que eu morresse ou perdesse o bebê. Eu não sabia se eu acreditava nessa menina, mas eu não iria tomar aquele suco de jeito nenhum para confirmar o que ela tinha me dito. Quando eu voltei para a cozinha, tinha uma insistência muito grande para que eu tomasse o suco e eu não tomei. Depois que a gente saiu de lá, eu expliquei pro Alessandro e ele entrou num clima assim de tristeza e desespero, que nenhum conseguia apoiar o outro, de tanta tristeza, de tanta atrocidade que essa mulher vinha tentando fazer nas nossas vidas. Mas mesmo assim o Alessandro ainda ficou com um ponto de interrogação na cabeça de que se isso era verdade, se a irmã não estava tentando trazer algum conflito. Nisso ele parou de falar com a mãe definitivamente. E a gente começou a aceitar ajudas de primos, amigos, todo mundo da Itália, porque ele não tinha dinheiro e não tinha condições de se reerguer. Ele começou a repetir várias vezes de que ele era um fracassado, não tinha me dado o conforto que eu merecia, que o pai dele devia estar muito envergonhado, independente do que a mãe dele fazia. O pai dele sempre tratou a mãe dele como uma rainha, que isso não estava acontecendo. A partir daí, o Alessandro começou a beber sem parar. Com tudo isso, ele acabou ficando dias, virando dias bebendo, dormindo por dias, e eu tive que pedir socorro para a família dele. Óbvio que a mãe dele voltou, como se um anjo caísse do céu, e ele acreditando porque agora ela iria salvar ele desse terror. Mas na verdade ela ia lá para me humilhar, me chamar de porca, suja, começava a me empurrar pela casa, como se me empurrasse para eu bater a barriga na porta, na parede, na cadeira, aonde fosse, desde que desse o resultado que eu perdesse o neném. Toda hora ela fazia comida, suco, doce ou alguma coisa e queria que eu bebesse. E eu não aceitava. E ela começou a fazer drama pro filho de que eu não aceitava o perdão dela, de que eu estava maltratando ela, de que eu não queria comer a comida e estava desperdiçando o pouco que eles tinham e que não poderiam gastar, não comendo achando que ela queria o meu mal e que ela só queria o meu bem. Nisso ele começou a virar pro lado da mãe e defender ela. Existe uma expressão, eu não sei se é bambone, bambono, alguma coisa assim, na Itália, que são aqueles filhos que eles vivem na barra da calça da mãe, eles moram com a mãe, e que a palavra da mãe é sempre a última. Eles colocam o poder de controle, de manipulação e de fala para a mãe acima da esposa. E a esposa tem que aguentar tudo o que é dito. E foi isso que o Alessandro virou. Ele começou a me falar que eu não estava colaborando para que a gente tivesse uma família feliz e assim ele pudesse crescer profissionalmente, e que eu devia perdoar a mãe dele e começar a comer as coisas que ela estava fazendo com carinho para o nosso filho, afinal era neto dela. Numa dessas confusões, e um dia que eu não quis tomar o suco, ele pegou, falou que não tinha nada na merda do suco, virou o suco na minha frente. Ela foi, ela chorando, ele virou o suco, que era para eu tomar grávida,
E em pouco tempo ele começou a passar mal. Ele começou a ter falta de ar, calor, diarreia e foi parar no hospital com uma intoxicação, da qual, se a gente não tivesse levado ele a tempo, poderia ter sido muito grave. Agora imagina eu, grávida, bebendo aquele suco. Eu tive essa criança em condições precárias, porque não se tinha dinheiro da parte deles para um médico particular. Lá, eles me forçaram a ter um parto normal, do qual teria que ser cesárea, mas que eles repetiam muitas vezes de que brasileira preta era muito forte, que não precisava de anestesia, que não precisava de cesárea. E dessa forma, eles arrancaram o meu filho de um jeito muito brutal, do qual ele ficou sem os movimentos da parte de baixo. E mais tarde a gente descobriu que ele era autista. Eu fui rasgada. E ninguém me deu nenhuma anestesia para que eu levasse os pontos. Desse jeito, eu tive a ajuda de uma brasileira, que também era casada com um italiano. Muitas queriam me tirar de lá, mas os maridos diziam que não era para se intrometer. Que eles não iriam chamar a polícia para um italiano igual a eles. Eu, com esses pontos, tive que fazer tudo em casa. O que eles fizeram comigo e com meu filho, pela visão de que uma preta aguentaria tudo, foi horrível. Essa mulher ainda avisou ele de que queria o meu perdão, que me levaria um presente. Ela me levou um colar. Depois desse colar, eu comecei a passar muito mal. Muito, muito mal. Não só eu, como ele, como meu filho. A gente começou a ficar muito doente e ninguém se curava. Foi quando a brasileira que me ajudava disse que sabia que essa mulher mexia com magia e que ela tinha pago um preço muito alto para que fizessem um objeto do qual sugasse a minha energia e trouxesse a morte, a morte do meu filho e a morte do próprio filho dela. Nesse tempo ele já não acreditava mais em mim. Ele só ficava bêbado, bêbado, bêbado. Ele cortou minha internet, cortou minha mesada, cortou a minha alimentação. O meu filho autista, ele já não dava mais o que comer pra gente. Quando dava era resto. As brasileiras começaram a trazer comida. O meu filho, ele tinha que ter um tratamento do qual não se podia pagar. E a alimentação dele também não podia ser uma massa tipo miojo por dia, que era a única coisa que ele colocava lá. Ele começou a dizer que tinha vergonha do filho, que eu tinha dado uma criança abestalhada para ele, que ele não queria aquilo para a vida dele. E aí eu falei, então eu vou embora, eu vou pro Brasil. E aí ele mudava e falava que não. Ou então que se eu fosse, eu tinha que ir sem o filho dele. Às vezes ele falava que era melhor eu me prostituir, porque ele não aguentava mais pagar a vida de uma mulher que nem trazer um filho sadio para ele tinha conseguido. Alguns amigos dele iam lá, uns mais velhos, senhores mesmo assim, sabe, idoso. E às vezes me chamava no canto e falava se eu não queria algum dinheiro para ter relações com eles. Depois de passar por muito sofrimento, de ver meu filho crescendo sem ajuda nenhuma, eu ainda tive que aguentar uma visita da irmã dele, da qual ela inspecionou meu filho da cabeça aos pés, como se fosse assim, isso não vale muita coisa.
Isso não vale muita coisa, mas eu tô querendo te salvar, né? Eu sempre quis ter um filho. Não gosto do nariz, dos traços do seu filho. Ele não nasceu preto, mas tem muitas coisas de preto. Mas para te ajudar, eu adotaria essa criança. E aí você poderia ir embora pro Brasil. Óbvio que isso já era combinado com ela e com a mãe, porque a criança ficando com eles, a herança, a parte da herança dele também ficaria com eles e não comigo. Eu não tava nem aí para essa herança, eu jamais daria o meu filho para alguém. Eu queria cuidar do meu filho, mas eu também sabia que lá na Europa, uma mãe sem condições, se fosse correr atrás, a criança ficaria ou no orfanato, ou com o pai, se tivesse condições, no caso dele ele bebia, então não teria. Mas jamais ficaria com uma mãe que não trabalhava. E aí vocês vão me perguntar, como é que você saiu de tudo isso? Eu não saí. Eu continuo aqui. A Itália é regida pela lei de Haia. Eu não posso viajar sem o meu filho. E se eu for correr atrás, como eu vi muitas brasileiras correrem aqui, para tentar ficar com seus filhos, sem trabalhar, sem condição financeira nenhuma, eu vou perder a criança. Que saída que eu tenho? A não ser aguentar as humilhações, as falas racistas e toda a perseguição que eu tô vivendo aqui. Mesmo que o seu marido te prometa que ele vai cuidar de você como a esposa troféu, saiba que um dia ele pode mudar. Tenha a sua independência financeira. Eu não aguento mais ver vídeos no TikTok de luxos que o meu marido gringo me permite ter. Gente, tudo bem se o seu marido gringo banca tudo para você. Agora, colocar isso na internet de um modo generalizado é um perigo. Porque não é todo homem que vai te manter financeiramente até a morte dele. As coisas podem mudar, esse cara pode morrer, esse cara pode virar opinião, como vocês estão vendo aí na história. E aí aonde você vai sem um puto nenhum, sem uma profissão? Para onde você vai? Ainda mais se tiver um filho. Engravidar, casar rapidamente, sem saber o que a família vai virar, o que o marido vai virar, é um risco muito grande. Quando eu tive um affair com um italiano, a primeira coisa que eu fui ver é como que era o parto na Itália. E no primeiro clique eu já vi que tinha uma violência muito grande com mulheres negras lá. E que eles forçavam para não ser cesárea. Ali eu já dei 150 passos para trás. Ah, ele era um homem bom, era, mas sem o dinheiro, com a cobrança louca da mãe, ele entrou na bebida e se transformou nisso. Vocês mulheres acham que vocês podem viver uma vida de esposa troféu sem preocupação? E se vive, não influencie outras? Porque a grande maioria não vai conseguir ter essa vida eternamente sem preocupação nenhuma. Voltando nos vídeos do TikTok, luxos que o meu marido gringo me permite ter. Elas contam como o marido banca e como elas não precisam exercer função ou esforço nenhum, como se isso fosse uma coisa muito boa, que só as sortudas conseguem ter e que quem for contra isso é invejosa, né? Quem tá falando que tá errado é invejosa. A invejosa aqui, então, vai deixar um outro ponto de vista para vocês. Luxos que os gringos estão dando para vocês para controlarem e manipularem a sua disfunção como ser humano no mundo. Porque uma mulher, estou falando, gente, das que trazem isso no texto do TikTok, que uma mulher que não tem preocupação nem de saber a data do vencimento da conta, como é dito no vídeo,
que viaja sem saber para onde vai porque é ele que paga tudo, que nem a gasolina do carro coloca porque é ele que... O cara cuida de tudo da vida dela. A mulher não tem uma função na vida. Você acha que esse crescimento anual de disfunção como pessoa que não é útil em nada vai te trazer algum benefício na sua individualidade como mulher e pessoa? E tem um monte de gente aplaudindo e achando bonito. Ah, mas ele me permite estudar, ele paga a minha escola, ok. Todo mundo, o mínimo que se faz na Europa é estudar. Não estou aqui, gente, falando que o marido não tem que prover, tem que dividir. Não, gente, acho lindo o homem protetor. Acho certo, acho sim que muitas funções da parte financeira são do marido. Mas, apesar de tudo isso, você como mulher tem que ter a sua individualidade profissional, social, emocional, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não pode colocar a sua vida, a sua alma nas mãos de outra pessoa. Eu trocaria a frase luxos que o meu marido me permite ter para luxos que o meu marido faz para me alienar. Foram mais de 8 anos de relacionamento aonde nada de ruim tinha acontecido. E ela era tratada com luxos, conforto e extravagâncias. Coisa. Ao se relacionar, observe o quanto o seu companheiro quer ter um filho, desde que esse filho não seja perfeito no sentido padrão, né, da sociedade. Se a criança nascer com alguma disfuncionalidade, ele vai amar do mesmo jeito? Se essa criança já der sinais de homossexualidade desde pequeno, ele vai aceitar? Tudo isso tem que ser observado antes de engravidar, gente. E mesmo assim o cara ainda pode mentir por achar assim, não, porque filho meu não vai nascer assim. Filho, tem muito homem assim, gente. Infelizmente. Está muito difícil hoje. Então comigo, ter um marido provedor não significa não trabalhar e ter o seu crescimento profissional. Ter um marido provedor não significa não trabalhar e ter o seu crescimento profissional. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.